quanto mais tempo tu ficar tentando assumir coisas que não são você, mais tempo tu vai demorar pra chegar naquele lugar que tu quer estar, de verdade. E a gente não pode ficar tentando remendar as coisas, porque quanto mais a gente remenda, pior fica. Cara, às vezes a gente só tem que aceitar que a gente não dá nesse lugar aqui, ou que a gente não dá desse jeito aqui. E aceitar as coisas em que a gente é bom. Virou o ano, começamos 2026 e, como sempre, todo ano a gente tem muitas metas. A gente planeja, a gente pensa em fazer mais, em pensar melhor, em se esforçar mais. Mas eu vejo por mim que muitas vezes, depois de fazer planos, de revisitar sonhos, de traçar metas, eu acabo me sentindo em algum determinado momento um tanto sobrecarregada. Parece que eu começo a reagir às coisas, né? Como se eu tivesse muita coisa para fazer, como se eu tivesse muito ocupada, muito atarefada e não conseguisse dar conta. E acho que isso é isso aí mesmo, eu não consigo dar conta. Eu, Stephanie, falando por mim, sou uma pessoa que eu preciso de organização para funcionar. Um dos meus valores principais é a organização. Então, eu tenho costume não de fazer metas só no final do ano. Eu acabo me planejando durante o ano também, traço metas hoje, um pouco mais realistas, durante espaços de tempo para que eu consiga monitorar o que eu tô conseguindo fazer, o que eu não tô conseguindo, aonde que eu tô pecando, aonde que eu tô errando. Mas eu confesso que por muitas vezes, e ainda trabalho muito isso, muitas vezes eu acabava colocando metas pro meu ano que tava em março, já tinha passado 3 meses e eu tava ali na correria, na corrida, pensando, meu Deus, quanta coisa eu tenho para fazer. E acabava esquecendo de tudo que eu tinha planejado. E isso aconteceu muitas vezes. E no último ano, para mim, acabou sendo um ano de muitas reviravoltas. E eu digo no sentido emocional, no sentido de vida, aconteceram muitas coisas e eu acabei repensando algumas situações, porque quando a gente tá nessa sensação de sobrecarga, nessa coisa de meu Deus, eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu tenho muitas coisas para fazer, a cabeça da gente tá muito cheia, a gente acaba tornando, né? Na verdade, o ambiente acaba tornando, o ambiente que a gente cria dentro da nossa mente acaba tornando as decisões confusas. Parece que tudo é confuso. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas para mim, às vezes, parece que tudo é muito confuso. Eu não sei o que é realmente urgente, o que não é urgente, o que eu realmente preciso fazer, o que eu não preciso, o que eu tô fazendo porque eu quero, ou o que eu tô fazendo porque os outros querem que eu faça. Então, para mim, neste ano de 2026, eu botei como uma meta criar mais espaço mental para mim. E quando eu digo espaço mental, é espaço para mim pensar, espaço para mim refletir, espaço para mim desligar, principalmente. A gente vive em um mundo em que as redes sociais, as pessoas, os ambientes em que a gente se insere estão sempre a milhão, né? A gente parece que está sempre numa corrida, parece que a gente está sempre para trás, como se a gente precisasse sempre estar, puxa, tenho que disputar isso aqui, tenho que ir, tenho que fazer, como se a gente sempre precisasse dar conta de tudo e mais um pouco. E por muito tempo eu fui essa pessoa que dava conta de tudo e não de mais um pouco, mas de quase tudo mais um pouco. Isso me sobrecarregou muito, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E por muito tempo eu acabei me perdendo nisso, né? Porque eu começava a fazer, fazia tudo mais um pouco, me sobrecarregava e parecia que eu não chegava a lugar nenhum. Puxa vida, e as metas que eu tracei lá atrás, por que eu não tô atingindo? Eu comecei a me fazer essa pergunta. E com o decorrer do tempo, conforme a gente vai se conhecendo, conforme a gente vai refletindo,
a gente percebe que no meio de toda essa correria, acho que a gente acaba tentando muitas vezes ser uma coisa que talvez a gente não seja. E isso pra mim me pega num ponto muito fundo, porque na minha cabeça, eu achava que eu deveria ser de uma determinada forma. Mas conforme as coisas foram acontecendo no último ano, eu percebi que, puxa vida, será que essa sou eu mesma? Será que eu realmente quero isso que eu acho que eu quero? E comecei a parar para refletir. E no meio disso tudo eu acabei descobrindo algumas coisas. Que eu não sou a pessoa que quer viver na correria. Eu não sou a pessoa que eu quero ser a pessoa super ocupada. Não quero ser a pessoa que quer, sei lá, ter uma empresa super de sucesso, que quer gerenciar milhões de pessoas, que quer movimentar milhões de reais no PIB. Não sou essa pessoa. Mas por muito tempo eu achei que eu deveria ser assim, porque acho que pela minha criação, pela forma como eu vejo as coisas, pela minha visão de futuro, a minha visão de negócio, né? Eu sou empreendedora, então acabo tendo também esse senso de, puxa vida, eu preciso fazer dar certo. Então isso acabou me drenando, drenou muito a minha energia. E então esse ano eu decidi que as minhas metas, não que elas não vão ser ambiciosas, mas eu coloquei metas diferentes. Eu diminuí as minhas metas. Eu coloquei metas que estão um pouco mais voltadas para o meu bem-estar, voltadas para o meu descanso, né? Para minha parte intelectual. Porque sou uma pessoa que eu funciono com organização, eu já comentei, e eu também sou uma pessoa muito criativa. Mas a partir do momento em que eu começo a viver na urgência e o meu trabalho também acaba me trazendo um pouco disso, eu acabo, né, me perdendo. Então, com espaço, com esse tempo de descanso, esse tempo de pensamento, de reflexão, de fazer as coisas que me fazem bem, e obviamente, para mim saber o que me faz bem, eu preciso me conhecer, as prioridades acabam ficando óbvias. E quando você aceita, acho que esse é o principal ponto, talvez, aceitar aquilo que você é, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode entregar, que está de acordo com a tua essência, com a tua identidade, que não foge dos teus padrões. E tudo na vida a gente vai ter um determinado tempo para fazer, para construir. Então, eu comecei a dar esses passinhos menores. Quebrei em passinhos menores. E às vezes eu acho que eu tentava dar um passo maior que a perna, enfim, queria chegar longe, queria chegar rápido, porque todo mundo tá correndo, então eu também tenho que correr. Não. Esse ano, para mim, vai ser bem diferente. E eu queria convidar vocês também a fazer essa reflexão de pensar o que que é importante para vocês, o que que vocês gostam, o que que vocês acreditam, porque o mundo nos faz acreditar que a gente deveria fazer determinadas coisas, ser determinadas coisas, mas quanto mais a gente tenta assumir um papel que não é nosso, mais longe a gente fica de atingir o nosso destino. E é isso que eu tenho percebido ao longo desses anos na minha vida. E, obviamente, quando a gente não tem esse senso de identidade, a gente não se conhece, a gente acaba achando que tudo é pra gente, que a gente deveria fazer tudo, quer fazer muita coisa, realmente a gente vai ficar perdido. Mas criando esse espaço de reflexão, de pensamento, de autoconhecimento, de se entender e se aceitar, as coisas começam a fluir. E uma coisa que eu venho tratando bastante, que eu gosto de tratar, de trazer para o mundo dos negócios em geral, é a questão da clareza. Porque clareza, as pessoas acham que às vezes clareza é pensar melhor, é saber tudo. E não, clareza é muito o contrário, é fazer menos, é pensar menos, é ser menos. E eu não digo ser menos de ser diminuído, mas de escolher coisas que realmente fazem sentido, que tenham um propósito, escolher coisas intencionalmente, fazer coisas intencionalmente.
O mais importante é a gente aprender a parar de carregar aquilo que não é nosso e aquilo que não é essencial para nossa vida. Cara, às vezes a gente só tem que aceitar que a gente não dá nesse lugar aqui, ou que a gente não dá desse jeito aqui. E aceitar as coisas em que a gente é bom. Porque se a gente tentar ser bom em tudo o tempo todo, cara, que graça vai ter, sabe? A gente precisa ser a gente mesmo. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem que saber utilizar muito bem as nossas qualidades para que os defeitos eles não sejam tão aparentes. E uma coisa que eu acho que a gente faz muito ao contrário é de tentar ficar melhorando e consertando os nossos defeitos e as qualidades ficam lá de lado. Então, uma coisa que eu tenho pra mim, assim, que eu guardo com muito carinho pra mim, é que eu não preciso consertar as minhas falhas. Eu preciso, obviamente, trabalhar elas da melhor maneira possível, mas a minha energia tem que estar em fazer aquilo que eu realmente sou boa, né? Em trabalhar melhor as minhas qualidades, em utilizar melhor as minhas qualidades. E a gente tem que assumir, às vezes, uma nova identidade para as coisas mudarem de fato. E eu digo isso porque eu estava lendo esses dias a parábola do vinho novo em odre velho, e a gente não pode ficar tentando remendar as coisas, porque quanto mais a gente remenda, pior fica. O vinho fica ruim, o odre uma hora vai quebrar, então a gente não tem que ficar tentando se consertar. Ao invés de gastar energia tentando se consertar, poxa, se aceita, trabalha os teus defeitos de uma forma tranquila, mas utiliza melhor as tuas qualidades, né? Aposta naquilo que tu é bom mesmo. Mostra para as pessoas aquilo que tu é bom. Na verdade, tu nem vai precisar mostrar. A gente precisa, né, parar de gastar a nossa energia em atividades que nos sugam, em coisas que a gente acaba assumindo muito no automático, às vezes, sem pensar, sem refletir se aquilo realmente faz sentido pra gente ou não. A gente só vai porque disseram que tem que ir. E coisas que a gente faz porque sempre foi assim. Enfim, para 2026 eu te convido a não ficar tentando sustentar papéis que não são teus. Porque quanto mais tempo tu ficar tentando assumir coisas que não são você, mais tempo tu vai demorar para chegar naquele lugar que tu quer estar, de verdade. Aquele lugar que você, teu eu, né, lá dentro, quer estar de verdade. Então é isso. Essa é a minha reflexão de hoje. Este ano estou me convidando também a ser diferente, a realmente mudar o meu odre para poder receber o vinho novo. É isso. Um beijo